Como é importante que saibamos equacionar bem os problemas que nos acontecem, né? Quando nos aparece, seja um problema mais simples que temos que resolver na nossa casa, seja aquele mais elaborado, alguma dificuldade que vai ser decisiva no meu futuro, eu aceito esse estágio, faço esse concurso, mas que a gente saiba equacionar bem, saber quais são os problemas que tem a respeito e saber fazer uma boa escolha, né? E muitas vezes até gostaríamos que tivesse algum gerador de resposta automática, né? Colocasse na inteligência artificial lá e saísse lá a melhor resposta. Mas não tem, né? Eu tenho que ir aprendendo com o erro, fazendo, né? Equacionar bem. E equacionar bem depende também, então, de saber o que é uma coisa, o que é outra, distinguir. E é uma coisa que com frequência na vida espiritual acontece e as pessoas não sabem distinguir o que é limitação e o que é defeito. Vamos falar um pouco sobre isso, porque às vezes tendemos a resumir como se fosse a mesma coisa e tem diferença grande, né? Pego um exemplo para que possamos entender. Um exemplo básico, mas que se pode entender. Pegamos um exemplo de uma criança que está jogando bola no quintal da casa. Essa criança pode ser que seja muito ruim de futebol, né? E dá um chute lá e acerta a janela do vizinho e quebra o vidro, né? Que a pessoa não seja lá um craque de futebol, uma criança ainda, não vai de se cobrar e tal. E aí vem lá a vizinha reclamar lá com os pais e tal, quebrou meu vidro e tal. E a criança pode mentir, dizendo, não fui eu, né? A limitação de não saber chutar direito a bola não é tanto problema comparado com a mentira de não saber reconhecer o seu defeito. Veja, há uma diferença, né? Nossa vida tem muitas limitações. Limitações de idade, limitações econômicas, limitações de saúde, que nos cercam e que às vezes tornam difícil que a gente tome boas decisões, que a gente faça as coisas. Eu gostaria de ser diferente. Agora, o que tem que nos preocupar mais não são essas limitações que a gente vai ver ao longo dessa meditação, até como lidar com as limitações. O que tem que nos pesar mais são nossos defeitos, né? A criança que mente é aquela que está tornando a sua vida uma ocasião de mentira e talvez isso vai lhe fazer muito mal no futuro. É aquela pessoa que é preguiçosa, aquela pessoa que é egoísta, enfim, são os defeitos. E eu tenho que a atitude certa é guerra aos defeitos. Ou seja, aquilo que eu identifico que é um defeito, eu quero mudar, não quero me acostumar com o defeito. E paciência com as minhas limitações. Eu vou conviver com as minhas limitações. Uma pessoa que tem uma limitação de memória, talvez. Pode ser que vai ter o chip que eu vou instalar e eu vou conseguir, mas enquanto não tem ele, eu vou continuar com essa dificuldade de memória, tudo bem. Anoto mais, eu tenho que ir atrás e tal. E eu posso ser santo, e muito santo, com essa dificuldade de memória, né? Defeitos, limitações, que eu saiba separar um dos outros. E ter a verdadeira atitude com os defeitos, que é a guerra, e paciência com as minhas limitações. Parece simples, né? Mas tem uma repercussão muito direta no progresso espiritual. Não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes a gente pode estar há muito tempo querendo dar um passo. Eu quero tirar esse defeito da minha vida, eu quero isso aqui que me incomoda, e as pessoas não conseguem dar progressos. Não conseguem. Tanto tempo, parece que se fosse a vida espiritual fosse como aprender a matemática, eu estou ainda na tabuada. E aí eu tento decorar e já não consigo e tal. Putz, né? E eu avanço um pouquinho, depois eu caio, e parece que eu não consigo. Às vezes, a falta de progresso é porque eu não estou sabendo equacionar bem um problema. Eu estou atacando muito, querendo mudar uma limitação. E eu tenho que atacar um defeito. Vamos ver, então, um pouquinho isso, para que nos ajude, né? Primeiro, vamos falar dos defeitos, né? Claro, falar de defeitos, a gente podia ficar aqui em várias meditações, muito tempo, né? E a gente, então, ao longo do ano, a gente fala de algumas e aos poucos a gente pode ir desenvolvendo. Mas a tradição cristã identificou alguns defeitos clássicos, que são os mais comuns. Cassiano
um autor no começo da Idade Média que catalogou os famosos 7 pecados capitais, né? E ficou claro que a sua análise é fruto de um estudo, não é uma revelação lá que veio alguém que falou que existe os 7 pecados capitais, mas foi muito feliz essa classificação que ele fez e nos ajuda muito. Quais são os 7 pecados capitais que então nos ajudam a ver o que é de defeito então na minha vida? É a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Então, os 7 pecados capitais. E esses pecados e as suas derivações são os que eu devo atacar. Eu tenho que fazer guerra a esses defeitos. Então, será que não é esses, então, que eu estou perseguindo ou eu estou perseguindo outras limitações? Eu tenho, de verdade, pesar e quero mudar esses defeitos da minha vida? A soberba é esse desejo de autoexcelência que nós temos, né? E então desprezamos o ponto de vista dos outros, né? Por que você não aceita a ideia do outro? Porque a ideia do outro, se fosse a minha ideia, eu aceitaria, né? Meu papai aqui tem que estar sempre certo, né? Então por isso eu não aceito, né? E às vezes a gente é até capaz de falar mal de nós mesmos, o orgulhoso é assim, desde que seja eu que fale, né? E se eu falo mal de mim mesmo é porque eu estou esperando o outro me contradizer. Não, você não é tanto assim não, né? Outro dia alguém dizia, eu falei para minha irmã que eu tenho que melhorar meu inglês, que eu estou pensando em fazer um intercâmbio. E aí minha irmã pegou e falou, é verdade, o seu inglês aí macarrônico não vai servir para nada e tal. E eu fiquei brava, eu me formei, né? Eu tenho um diploma, você não tem o diploma ainda não sei o quê, né? E aí depois eu percebi, nossa, era por orgulho, né? Eu posso falar mal de mim mesmo, mas se outra pessoa fala, aí o leão vem, né? Orgulho, né? E quem fala isso, fala também, é aquela pessoa que sempre justifica os seus erros. Não, é o sistema, não, é isso aqui, eu não saí bem por causa disso. É que o professor sabe como é que é muito ruim, né? Não é nunca, a culpa é minha, né? Também é bom que nós olhemos, pode ser orgulho. O orgulho de não pedir ajuda, às vezes é um defeito que eu tenho que deriva da soberba, aquela pessoa que não pede ajuda e tenta resolver a coisa para sua própria força, e depois não consegue, insiste, não consegue. Tem um equilíbrio, claro. O preguiçoso, ele também quer já só pedir ajuda, e se o outro faz por ele tudo, melhor. Não, esse já é outro extremo para o outro lado. Mas o orgulhoso pode ser esse que quer resolver tudo sozinho, não quer pedir ajuda e também vai muito lento. Se eu já tentei fazer por minha própria conta, não consegui, tentei outra vez, deixa eu pedir alguma ajuda. Olha, cara, como é que você fez esse negócio? Como é que foi? Essa lista de exercícios aqui e tal, tal, isso aqui, putz, eu não tinha pensado nisso, obrigado e tal, e aí eu já faço, né? Perfeito. Uma pessoa que é humilde, reconhece seus erros, né? Então, essa é a da soberba. Depois a avareza, que é um defeito que temos que tomar muito cuidado, né? Que é essa pessoa que se pega muito aos bens materiais, né? As escolhas se pautam sempre para o econômico, é o que vai dar então o melhor custo-benefício, né? O dinheiro, né? É incapaz de emprestar coisas. Eu até posso emprestar para o meu amigo aquela chuteira que ele pediu, mas eu faço, olha, cuidado, essa chuteira, olha, essa aqui, ó, eu só usei poucas vezes essa chuteira, cuidado aqui para não estragar, não sei o que, ela custou caro, não sei o que. E eu dou um monte de recomendação e quase com a minha, não, eu vou com a minha mesmo aqui, estragada aqui, mas, né, porque, e às vezes eu posso ser isso, né, esse avaro do tempo também, que eu gosto de falar nos retiros, aquela pessoa que é incapaz de dar um pouquinho do seu tempo para escutar o outro. Eu estou sempre ocupado. E aí, às vezes, a minha irmã pede alguma de atenção, deixa eu escutar um pouquinho ela, né? Vou escutar meus pais, aquele amigo lá da faculdade, né? E geralmente, quem fala mais é o cara mais chato. Então, aí, putz, escutar esse cara aqui um pouco chato, né? Mas deixa eu escutar um pouquinho, de repente, só com isso eu vou conseguir agradá-lo um pouco mais. São José Maria às vezes dizia, há pessoas que são chatas porque ninguém fala com elas. E exatamente porque ninguém fala com elas, ficam mais chatas ainda. Aí o cara nunca sai desse enrosco.
E aí eu posso ser essa pessoa aqui, conversando um pouquinho com a pessoa consegue então perceber que está sendo inconveniente às vezes e tal, com a minha ajuda, né? Mas eu tive que gastar meu tempo. É aquela pessoa então que combate esse defeito da avareza. A luxúria, que é a sensualidade, né? E esse é um defeito, depois a gente vai falar em alguma meditação a respeito, mas São José Maria gostava de dizer santa pureza, até falar da contrário, né? A pureza de coração, que me ajuda a amar mais, não ficar no egoísmo. Também esse é um defeito, né? Aquela pessoa que só pensa, né, no sexo, pensa na sensualidade das pessoas hoje em dia, né? A moda que está contaminada e aí se deixa levar e vira um escravo, né? É um defeito também. Impede a minha concentração, impede que eu faça bem minhas coisas, impede, no último momento, que eu ame alguém, uma pessoa, que eu ame a Deus, que eu veja até a Deus. Por isso até Jesus dizia numa das bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O impuro não vê Deus. Esse é um defeito que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Soberba, avareza, luxúria, a ira, qualquer coisinha, a pessoa estourada, né? Esse é um defeito, tem que ter mais calma com as coisas. E às vezes eu não combato esse defeito dizendo, não, é porque eu tenho que resolver as coisas. Às vezes se esconde até no próprio temperamento, não, que eu sou colérico, né? Então é por isso que eu sou assim. Não, esse é defeito, cara, esse é defeito. Pode ser que tenha a tendência a ser colérico, mas você pode dominar, isso aí já é seu. Conta-se do São Francisco de Sales, que era um colérico de marca maior, e quem o conheceu no final da vida era um santo dócil, doce de pessoa, era tão afável, né? E quem o conheceu na juventude pensava, nossa, é outro cara, né? Quando ele faleceu, na mesa de trabalho dele, por baixo estava toda arranhada, né, dizem. Por quê? Porque ele se aguentava, se dominava para tratar bem as pessoas e descontava na mesa. Então você vê que, putz, tinha um temperamento forte, mas no final ele se dominou, né? E é isso. A gula, esse outro defeito também, que às vezes a gente olha pouco, né? Mas é a gula não só em comer muito ou beber, que a gente já sabe, preciso ter esse domínio até para eu ser mais produtivo no meu trabalho. Às vezes é difícil, eu como demais, eu empanturro no meio de semana, como é que eu vou depois à tarde estudar, né? Não, agora eu tenho que descansar, né? E dorme lá, né? E agora, putz, acordei com tanta preguiça que eu tenho que recuperar da minha preguiça. Aí o cara já perdeu a tarde inteira, né? Tudo porque comeu demais, né? Se eu agora tivesse essa condição de viver bem a temperança, eu até ia render mais ainda. Mas também entra, no caso da gula, o requinte. Você não está no molho daquele jeito que a minha mãe faz, então não como, né? E vira como uma criança, né? Outro dia um pai de família me contava que o filho fez birra porque ele queria a torrada com metade de doce e metade de margarina. Aí o pai fez, mas o filho disse que não queria na horizontal, ele queria na vertical, né? Aí falou, não quero, tá? Às vezes a gente pode ser desse jeito, mas filho, olha, do mesmo jeito, ele só girou assim, ao contrário, ó. Agora tá do seu jeito, né? Mas eu falei, agora eu não quero, tá. Aí eu falei, então agora você vai comer mais nada, então vai embora com jejum, então para a escola, né? Às vezes a gente essa criança birrada, né? Que não tá daquele jeito que eu quero e tal. É gula também, né? A inveja também é outro defeito, e às vezes a gente vai vendo essa inveja, sobretudo quando nesse momento que vocês estão que o colega conseguiu estágio, o outro, nós dois fomos para a mesma festa, um saiu com a namorada, eu saí sem a namorada, né? O cara já saiu com a moça lá e tal. E aí, sinceramente, o cara é feio, eu podia ser no lugar dele, né? O que a menina vê desse cara, né? Meu amigo, mas olha, eu acho que eu ganho dele, cara. Então, mas ele vem inveja, né? De comparação e tal, né? A inveja dos outros, que tem que me alegrar com a alegria dos outros e aprender para eu poder então melhorar, se for o caso. E a preguiça, um grande defeito. No elenco dos pecados, eu gosto de lembrar, sempre fica por último, mas
é muito perigoso. Todos os pecados capitais têm o seu perigo, também o da preguiça. E é muito perigoso porque a gente não repara. É como que uma doença que não tem sintoma e só no final aparece lá o câncer terminal. A preguiça é esse pecado que a gente não repara e vai destruindo a vida de uma pessoa. Eu vou trabalhando mais lento, aí eu rendo mais lento, aí causa todos os outros pecados capitais, né? O cara tem inveja porque o outro progrediu e ele não, né? Porque o cara venceu a preguiça, né? Eu tenho ira por quê? Porque me tirou da minha preguiça, aí eu fiquei irado, né? Minha mãe vem me pedir sempre aquele momento para eu lavar a louça, aí eu fico irado e tal. E por que você fica irado? É a minha preguiça, que eu queria ficar no sofá, né? Se a gente vai olhando, né? A preguiça causa todos os outros. E eu tenho que, então, perceber isso e combater, né? Um jeito de combater os defeitos, né, é que a gente cada vez mais identifique esses defeitos na minha vida através do exame de consciência. E aí, todos os dias, se eu faço um exame, qual o defeito que mais me atacou hoje? Qual o defeito que eu caí, que eu me arrependo e tal? E eu descubro esse defeito. Foi a ira. Hoje foi a preguiça. E aí eu vou identificando e anoto. Aí ao longo de uma semana eu percebo, nossa, eu mais caí foi na preguiça. Ou eu mais caí foi na sensualidade. E aí eu já começo a identificar onde está o meu defeito dominante, aquilo que mais eu caio. E aí eu posso pedir ajuda na direção espiritual, posso pedir ajuda na confissão, para aos poucos ir tirando esses defeitos. Guerra aos defeitos. O problema é que, diante dos defeitos, a gente começa a ter uma espécie de condescendência, uma espécie de pecado de estimação, né? Eu já caí várias vezes, não é tão perigoso assim, né? Não, é até simpático. E a gente fica criando a cobra dentro da nossa alma. Outro dia alguém me contava que foi denunciado no Ibama um cara que tinha aquários com várias serpentes e cobras venenosas na sua casa, né? E um aquário com várias, né? E do lado, foi a razão do denúncia, no quintal, numa outra parte do quintal, uma criação muito grande de ratos, né? Porque para dar de comer para as serpentes tinha que ter rato, então o cara criava rato, e estava lá um negócio empestado de rato, né? E aí a vizinhança também, o rato escapava, ia pro vizinho, aí teve denúncia e tal, né? E aí quando chegou lá a polícia, aí levou tudo, né? E aquelas serpentes, algumas muito perigosas, né? Umas serpentes perigosíssimas. E aí me fez lembrar de um outro caso, que não era esse, mas um outro caso, de um jovem que colecionava, mas ele tinha só uma serpente, mas raríssima, que não tem aqui no Brasil, e quase morreu, porque era declarada como não venenosa, porque ela, na verdade, ela é venenosa, mas o dente que inocula o veneno está lá no fundo da mandíbula lá. E aí, então, quase impossível dela morder. Mas o cara ficava brincando com a serpente e colocava ela no pescoço e brincava, não sei o quê, até o momento que, sem querer, ele passou a mão perto da boca dela, ela abriu a boca, aí conseguiu picar justamente aqui, nessa região da mão, né? O cara foi para o hospital, aí não tinha soro antiofídico para aquele tipo, né? Porque não tem aqui no Brasil, ia ter que tomar um genérico, e aí a mão ficou inchando, quase que ele teve que amputar o braço, né? Por causa daquele negócio, né? Resultado, né? Nunca mais teve cobra na vida, né? Mas a gente fica criando essa cobra, e numa hora me pica e eu morro, né? Essa preguicinha que eu vou tendo, que parece que não acontece nada, e uma hora vai me matar. Essa sensualidade, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, né? Então, eu até fico olhando lá na internet, tá? Mas é sozinho, você está se complicando a vida, você vai ser incapaz de amar alguém. Combate esse defeito, guerra os defeitos. Bom, e as limitações? Porque senão fica longo, essa proposta para nós fica muito longa da meditação. As limitações. As limitações são de todas as espécies. Muitas delas físicas. É aquela pessoa, então, que é de estatura baixa, aquela pessoa que tem pouca memória, não enxerga, a limitação econômica, que eu tenho pouca condição. As limitações eu tenho que conviver com elas. Não tem que me envergonhar. Às vezes eu me envergonho de uma limitação e não me envergonho de um defeito. Tem que me envergonhar do defeito, tem que me envergonhar da preguiça, da minha sensualidade. Ao mesmo tempo,
Eu tenho que conviver com essa minha limitação. E eu quero dar algum caminho para nós, um panorama para a gente saber lidar com as limitações. Guerra aos defeitos, limitação, conviver. Conviver, primeiro, é aceitando a limitação. Porque às vezes a gente não aceita. Olha, eu tenho dificuldade com memória. É difícil para mim decorar as coisas, eu tenho que anotar mais. Olha, eu sou baixinho, né? Outro dia um autor de livro dizia, estava lendo, quando preparava a meditação, li um autor que dizia, era um padre que atendeu muita gente, ele disse que uma vez chegou para conversar com ele, um anão, um cara bem baixinho assim, e a primeira coisa que ele falou, padre, eu vim aqui para falar com o senhor porque eu tenho um complexo de baixinho, né? Aí o padre falou para ele, não, você não tem complexo, você é baixinho, né? Você é baixinho, você não tem complexo, né? Você assume, ó, você é baixinho, olha, você é anão, né? Aí, o que mais? Pronto, o que mais você quer? Né? E disse que olhou sério para ele, assim, mas depois ficaram muito amigos. Falou, mas era isso, né? Eu estou dizendo que é um complexo, mas eu tenho que aceitar. Olha, eu sou baixinho, acabou. Né? Mas através dessa baixa estatura, eu vou fazer grandes coisas. Né? Então, que a gente assuma aquela situação que eu tenho. Olha, eu tenho essa dificuldade econômica, eu tenho essa dificuldade física. E eu vou longe, se eu aceito. Né? Então, a primeira coisa é aceitar. Depois, tentar melhorar aquilo que é possível. Né? Então, é aquele que tem dificuldade de memória que anota mais. Outro dia, falava com um pai de família e aí dava algum conselho para ele. Espera um pouquinho, padre, eu tenho que anotar aqui, senão eu vou esquecer. Né? Aí, como eu anotava tudo, não, agora eu resolvi fazer o seguinte, então, vou fazer um áudio para mim mesmo. Daí ele começou a gravar os áudios, assim, porque aí depois eu vou escutar aqui, depois de tudo isso. E aí eu falava alguma coisa e depois ele repetia, dizendo um áudio. Né? Ficou um negócio bem longo, mas tudo bem. Né? Mas é isso, o cara tem essa dificuldade, eu vou fazer assim. A gente vai achar um jeito para lidar com essa limitação. Né? E aí eu vou longe. Né? Então, que eu saiba, né? Melhorar aquilo que é possível. E eu vou longe melhorando essa limitação. A limitação que nos ajuda até a saber pedir ajuda para os outros, a fazer mais amizades. Então, eu vou tentar melhorar o que é possível e através dos outros também. Né? Os outros vão me ajudar. Vou dar chance para os outros me ajudarem. E vou crescer muito em amizade pelas minhas limitações. Mas aí, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante para nós, né? Encontrar o sentido vocacional das limitações. Ou seja, tem uma missão para mim nesta limitação que eu padeço. Ou seja, é através dessa limitação que Deus me quer no céu. E às vezes eu quero tirar essa limitação, mas não é com ela que Deus me quer no céu. Se tira ela, eu perco a razão. Né? É essa limitação, talvez, o modo que Deus me conformou para que eu possa chegar ao céu. Sem ela, não vai ser mais difícil chegar ao céu. É aquele baixinho que, poxa, Deus me aceita, se eu aceito desse jeito que eu sou, eu vou ajudar os baixinhos igual a mim. É aquela pessoa que tem uma limitação e vai ajudar outras pessoas que têm limitações semelhantes. Né? Vou encontrar a razão até dessa limitação como causa de ajuda a tantas outras pessoas. Então, tem um sentido vocacional até. Traumas, um trauma de infância que uma pessoa padece, é também uma limitação, porque eu não sofri aquele trauma. Mas se agora eu olho como algo vocacional, nossa, tem outro sentido aquele trauma. Eu lembro de uma testemunha de uma pessoa que tinha sofrido um trauma muito grande na infância, e agora, olhando na sua vida, já era mais velho, pai de família, olhava assim para trás e dizia, nossa, quanto bem Deus tirou desse trauma. Porque uma vez que, claro, foi muito doloroso naquele momento que eu sofri aquele trauma, mas agora que eu consegui aceitar esse trauma, ajudar outras pessoas, escrever livros a respeito, tantas pessoas que me procuram para receber ajuda, e eu olho para trás e dizia comovido esse pai de família, que agora eu olho para trás e vejo, se Deus pedisse para eu reescrever minha vida, eu queria fazer tudo igual, inclusive passar esse trauma, porque através dele teve tantas coisas boas. Muito interessante, né? Dizia comovido aquele senhor. Então, até um trauma
é possível encontrar esse sentido vocacional, que é considerado uma limitação. Eu sei olhar isso, então, com essa perspectiva, né? E aí, então, as coisas adquirem outro sentido. Aquela música que agora tem... muda a música e agora aquela cena tem outro sentido. Reparem, uma cena, a mesma cena, o cinema joga muito com isso. A mesma cena, se tem uma música boa, aquela cena parece agradável. A mesma cena, se tem uma música ruim, aquela cena parece horrível. Né? Você muda a música, a cena já parece totalmente diferente. Pois bem, encarar bem as limitações é colocar essa música boa e a cena fica agradável, que é a cena que é a nossa vida. Bom, vamos terminar, né, agora olhando para Deus, nosso Senhor, que está aqui, que nos acompanhou nessa meditação, e pedir a Ele, então, essa luz para saber diferenciar o que é defeito, o que é limitação, e fazer guerra mesmo que queremos fazer aos nossos defeitos, e uma aceitação até como algo vocacional, como víamos, as nossas limitações. Como foi a vida de Maria, a mãe de Jesus? Maria não teve nenhum defeito. Imaculada Conceição, uma igreja ensina, ou seja, não teve nenhum pecado. Nasceu, né, concebida, aliás, antes mesmo do nascimento, sem nenhum pecado. Né? E Maria, sem nenhum pecado, teve essa aventura, né, uma vida emocionante de levar o próprio Jesus no seu seio e depois criar Jesus e ter essa proximidade com Ele. Maria, então, não teve nenhum pecado, né? Mas teve limitações, porque Maria não podia estar num lugar e em outro lugar ao mesmo tempo. Limitação de espaço, limitação econômica. Maria estava lá com bastante pobreza, a gente vê. Deus quis nascer num lugar da Palestina bem pobre, ainda teve que ir para o Egito. Maria acompanhou, então, José, levando Jesus até o Egito e padeceu dificuldade numa terra distante. Tinha limitação de não saber falar egípcio, a linguagem dos egípcios naquele momento, quando foi lá para aquela terra. Muitas limitações Maria sofreu, né? Deus não poupou as limitações para sua mãe e as dificuldades do dia a dia. E Maria encontrou esse sentido vocacional dessas limitações e foi a mãe de Jesus. Veja que maravilha, né? Que nós saibamos, né? Então, eu quero encarar essas minhas limitações como algo divino. E, através dessas limitações, vou conseguir um grande céu, né? Podemos pedir, então, agora para Maria também. Maria, me ajude. Assim como a senhora teve as limitações, eu também tenho as minhas. Que eu passe por esse itinerário que até tínhamos dito antes. O itinerário, primeiro, de aceitar essas minhas limitações. É com elas que eu vou chegar ao céu. Depois, saber conviver com elas, tentando melhorar o que é possível, né? Aquilo que é possível, pedindo ajuda, sabendo, então, encontrar com a criatividade do amor uma brecha para poder, então, viver bem, mesmo com aquela limitação. E, por fim, né, até encontrar o sentido vocacional. Nossa, que o seu Filho Jesus me quer assim, até para amá-lo mais. Tem um autor espiritual que diz: limitação é como os limites de um terreno, né? Até o próprio nome diz isso, né? Limitação, limite, ou seja, a fronteira de um terreno. Então, as limitações são as fronteiras do que Deus espera para eu construir minha santidade. O seu terreno para você construir a santidade é esse. E mesmo que seja um terreno muito pequeno, dá para construir uma obra arquitetônica maravilhosa. Basta que o arquiteto saiba, então, trabalhar e fazer bem nesse terreno. O arquiteto é Deus e o terreno somos nós. Deixemos que Deus construa essa obra maravilhosa nesse terreno, mesmo que seja um terreninho pequenininho, né? Mas dá para sair uma coisa maravilhosa, né? É isso que vai acontecer com as nossas limitações. E podemos pedir então essa ajuda a Maria, e com ela que longe chegaremos.